Olá, estudante, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa web aula, né, da disciplina de Metodologia e Prática de Ensino da Arte na Educação 1, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a mediação cultural. Então, vou dividir aqui a minha tela com vocês para a gente estar conversando sobre esse conceito e também um pouquinho das repercussões disso para a prática de leitura de imagem, tá bem? Então, vamos fazer aqui a divisão. Então, a gente vai começar com esse conceito, né? Então, o que que é mediação cultural, né? Então, mediação cultural é um termo que designa, né, que encaminha, então, o pensar essencialmente para toda uma gama de intervenções que são realizadas dentro de um contexto de museu, né, de exposições, e quando a gente pensa em exposições, pensem também nesse momento em que o professor leva um conjunto de imagens, né, quando o professor é aquele curador que está expondo aos estudantes um conjunto de imagens ou uma imagem, né? E que esse professor vai ser, então, esse mediador. Então, qual é a finalidade disso? Né? Então, a gente vai buscar pontos de contato entre aquilo que é exposto ao olhar, isto é, essa obra que está sendo colocada para essa leitura, né, ou para essa apreciação, se a gente quiser usar esse termo, e que pode ser uma obra de artes visuais, pode ser um, um trecho de uma peça de teatro, uma cena teatral, uma imagem de uma performance de balé, né, ou de dança contemporânea, ou eu posso estar propondo, a gente pode até pensar nisso também, quer dizer, uma escuta de uma performance musical, né? Então, vamos tentar pensar a arte no seu sentido mais amplo, né? E como é que esses pontos de contato podem se estabelecer. E significados que esses objetos, né, que essas obras podem portar, né? Por quê? Os significados, isto é, as leituras possíveis a partir desse contato, são o conhecimento que a gente está buscando formar. Né? Então, quando a gente fala que está buscando formar conhecimento, que a gente está buscando fazer aflorar, né, um conhecimento onde a arte passa a ter sentido no contexto da vivência cotidiana, é disso que a gente está falando, né? De que esses objetos artísticos não fiquem ali expostos simplesmente como algo que acrescenta uma experiência cultural. Olha, eu fiquei mais culto, fiquei mais interessante, porque eu sei sobre determinada obra. Mas esse saber pode ser um saber decorado, vamos dizer assim, um saber que eu recito, né, o que eu entendo sobre essa obra, mas isso não me toca emocionalmente, intelectualmente, na minha fantasia, né, isso não favorece nenhuma experiência de olhar para o meu cotidiano de novo e rever esse cotidiano agora com essa acrescido, né, dessa experiência que eu ganhei no contato com a obra. Então é isso que a gente está buscando. Bom, então vamos continuar aqui no conceito, né? A mediação busca, de certo modo, favorecer o compartilhamento de experiências vividas, né, experienciadas entre os visitantes ou os estudantes, no nosso caso, na sociabilidade da visita, né, nessa relação que ele estabelece com aquilo que vai ser apresentado a ele, né, como objeto de leitura, de apreciação. Buscando, então, esse aparecimento de referências comuns, né? Então, a gente vai buscar nesse diálogo que aquilo que está sendo possível de ser analisado nessa obra, aquilo que eu consigo ver, porque o meu repertório, a minha cognição, a minha fantasia, os meus aspectos perceptivos me permitem ver, distinguir, enxergar naquela obra, podem criar pontos em comum com a minha vida, com a minha experiência e com a minha relação com o grupo que está ali, né? Porque eu tenho o professor, eu tenho os colegas,
E aí, nesse compartilhamento das referências comuns, dos pontos de contato que eu posso comunicar ali, essa experiência de conhecimento vai sendo tecida, vai sendo compartilhada. Bom, trata-se então de uma estratégia de comunicação com caráter educativo, que mobiliza as técnicas diversas em torno das coleções expostas. Então, eu posso lançar mão, né, do que me for favorável, e que seja ético, pertinente a um processo educativo, para fazer com que aquilo que está talvez oculto num primeiro momento, que a minha análise num primeiro momento não é capaz de reconhecer, se revele. Né? À medida que eu vou analisando, e é como se eu fosse retirando as camadas que encobrem, né? Tudo que aquela obra pode dizer. A gente nunca revela totalmente, porque nunca se esgota, né, esse conjunto de camadas que se sobrepõe aí a uma expressão artística, mas a gente consegue ir avançando nesse sentido. Bom, todo mundo já sabe, venha cá, venha para cá. Todo mundo já sabe que eu tenho um cãozinho. E que nesse momento da aula, ó, o bonitinho tá aqui. Ele vem chorar. Não sei se vocês conseguem escutar o choro dele. Ele tá chorando aqui do lado. Então eu pego e trago ele aqui para minha cadeira, porque aí ele se tranquiliza e eu consigo seguir aqui com a nossa aula, né? Então, a gente está buscando o quê? Fornecer aos visitantes, e aí é na nossa leitura, fornecer aos nossos alunos os meios de melhor compreender essas dimensões das coleções ou das obras, para poder compartilhar, né, as apropriações feitas, quer dizer, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente compreendeu, os insights, né, que a gente pode ter a partir daquela experiência. E aí, quais são, né, no campo da educação, esses instrumentos de que a gente vai lançar mão para fazer essa apreciação na sala de aula? Lembrando que, tudo bem, eu posso simplesmente dizer assim, não, eu não quero lançar mão de nenhuma estratégia, de nenhuma metodologia muito específica, já desistiu, já desceu aqui. Eu quero simplesmente partir do olhar e das manifestações espontâneas dos meus estudantes. E aí eu vou conduzir a minha leitura a partir dessas manifestações espontâneas, eu vou contar com a minha espontaneidade também, com a minha capacidade de responder a essa circunstância que vai ficar potencializada pela prática de fala, de se colocar de cada um. E isso pode funcionar muito bem quando a gente tem uma turma que já tem um tanto dessa prática, né? Que já faz muito dessa leitura. Então, como já faz muito da leitura, a leitura é um processo natural já para essa turma, né? Os estudantes se colocam, os estudantes fazem associações, propõem imagens, outras que podem dialogar com essa que está sendo mostrada, mas às vezes isso não acontece, ou às vezes a gente pode estar pensando aí, né, num estudante de arte que vai se tornar professor, né, vai se tornar um arte educador, e não tem ainda um repertório tão grande, né, tão variado de experiências para poder, de leitura, para poder mediar sem uma estratégia. E aí a gente vai só falar um pouquinho hoje de algumas das estratégias que a gente tem, que a gente pode lançar mão, né? E que a gente estuda na nossa disciplina, algumas a gente vê ao longo, né, do curso de artes visuais, em outras disciplinas também elas vão aparecendo, vão sendo reforçadas. Aqui a gente vai dar uma pincelada, né, nessas estratégias. Então, a primeira, né, é a estratégia que é proposta na, na leitura para a leitura de imagem, na aprendizagem ou proposta triangular, né? Então, a Ana May Barbosa é a educadora brasileira, que no final dos anos de 1980 revoluciona para nós, né, o ensino de arte a partir dessa proposição de que o ensino de arte não pode ser um fazer descontextualizado, ou não deveria ser simplesmente, né, um sequenciamento de técnicas, mas que ele precisa de um aprofundamento
investigativo, para que esse processo de arte como conhecimento possa realmente ser concretizado. Esse objetivo de alcançar, né, conhecimentos novos por meio da arte, como é que ele poderia ser concretizado? Então, a gente estuda bastante isso na nossa disciplina, que é essa tríade, né, entre esse fazer, que ele nunca sai, né, porque ele é a parte, vamos dizer, central, né, dessa questão artística, porque é a vivência, mas também de pensar sobre essa experiência, que a gente pode chamar de apreciar, de leitura de imagem, e contextualizar a arte. Então, eu vou sendo apresentado, enquanto estudante, a todo um referencial artístico internacional, nacional, contemporâneo, moderno, de povos que são originários, né, do nosso território, e ao ser apresentado esse repertório, eu vou contextualizando que a produção artística existe na história do ser humano, que enquanto ser humano a gente tem essa necessidade, mas que essa necessidade ela vai se configurar dentro de cada sociedade, né? Então, o papel que a arte vai ter dentro de cada sociedade é diferente. Bom, isso a gente está falando da tríade, né, proposta pela Nami Barbosa, e ela vem, né, é uma das influências que foi uma influência para a Ana May pensar essa proposta, uma metodologia. A gente chama a proposta triangular de proposta, porque ela não é uma metodologia fixa, né? Primeiro eu faço a apreciação, depois eu contextualizo, depois eu vou para a prática, ou, sei lá, o inverso. Primeiro eu começo numa prática, vou para a apreciação, vou para a contextualização. Não, isso vai se sucedendo e às vezes concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, numa dinâmica, dependendo do objetivo que o professor organiza. Agora, a Ana May, ela, no seu processo para chegar até a proposta triangular, ela foi influenciada por uma metodologia, porque é um processo que estipula etapas que vão sendo realizadas gradativamente e sucessivamente, que se chama Image Watching. O criador dessa metodologia é o Robert Watt, então a gente está aqui na segunda coluna dessa nossa tabelinha. Ele prevê, né, 5 estágios de desenvolvimento aqui, né, ou 6, se a gente pensar na sensibilização também como um estágio. Então, ele propõe que seja pensado no gerúndio, porque é um movimento de estar, né, descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e recriando. E aí ele pensa nessa relação. Primeiro, eu sensibilizo, e eu posso fazer isso de N maneiras, com jogo, com música, com uma experiência sensorial, né? Então, eu posso sensibilizar da forma como for mais interessante, para que aquilo que você pretende trabalhar na apreciação ou na leitura seja potencializado. Depois é um processo descritivo, quer dizer, eu preciso ser capaz de olhar para aquilo que eu quero analisar e dizer algo que está ali, quer dizer, o que que eu consigo ver, né? E nesse processo a gente já percebe claramente que as pessoas, quando um grupo, né, se propõe a olhar, não olhará as mesmas coisas, né? E é muito difícil também, isso é outra coisa que a gente percebe fazendo esse processo, essa metodologia, é que é muito difícil descrever sem analisar. A nossa prática, Patrícia, está falando o que é, como é, que você pensa sobre isso com muita rapidez. E a gente, na metodologia, a gente vai aprendendo a segurar um pouco essa análise, porque ela é um segundo momento. Então, eu descrevo, depois eu analiso, e até aí, quer dizer, eu estou me pautando no que eu estou vendo, naquilo que está diante de mim. Na interpretação é que eu começo a fazer o que a gente falou na mediação. Aí eu vou buscar os pontos de contato. Aí na interpretação que eu digo, tá, entendi o que está aqui na minha frente e eu olho em volta. Aí eu não me pauto mais no objeto, eu me pauto em mim, no meu cotidiano, nas minhas experiências, para dizer, olhando para esse repertório, aonde isso que eu estou vendo me conecta, aonde eu consigo conectar isso? Então, isso é a interpretação.
E é interessante que a interpretação vem antes da fundamentação, ou que o fundamentando. Por quê? Porque o fundamentando diz respeito a eu olhar o que outros já disseram sobre isso, seja na crítica, na história da arte, é, numa análise já realizada por alguém que já se apropriou desse objeto. Então, aí eu vou fundamentar quem é o artista, quando realizou, é um coletivo, tem autor, é anônimo, como é que esse objeto chega no museu, por exemplo, né? Quem é que disse que isso é arte? Dependendo do que a gente está analisando, tudo isso vai entrar em jogo. E, por fim, ele termina com uma experiência criativa. E aí é tão legal a gente pensar que, assim, não é porque eu fiz análise de uma performance que eu tenho que fazer performance. Não é porque eu fiz a análise de uma fotografia que eu tenho que fazer fotografia. Eu posso começar com performance e acabar com fotografia, eu posso começar com fotografia e acabar com pintura, eu posso começar com arte e terminar com alguma coisa que seja poesia, por exemplo, que seja música, né? Que seja uma instalação. Então, é um processo interessante e que eu defendo muito ainda, né, apesar de ser uma metodologia, que é porque eu entendo que para quem está começando esse processo, ele te garante uma caminhada, né, e chegar até um produto final, que eu acho que para quem está começando é super importante. E também para quem não está num momento que você está com um público heterogêneo, eu tenho particularmente essa experiência, e que você não sabe o que as pessoas vivenciaram já, se conhecem artes, se não conhecem, como é que se sentem, e às vezes uma situação pontual, então é bem interessante. Bom, o que a gente tem mais aqui, né, para explorar? Então, a gente tem o Feldman, ele trabalha com um tipo de leitura que ele propõe 4 estágios, parecido, né, com o Robert Ott, só não tem a sensibilização e também não tem a recriação, quer dizer, ele fala explicitamente ou especificamente do que se passa durante a leitura, né? Que é a descrição, análise, interpretação, e ele chama de julgamento esse momento em que, olha, eu chego, eu vou olhar para saber o que já desculpem, o que já se disse sobre essa obra, sobre essa produção, para chegar a um lugar. Mas que para mim não é tão interessante esse modelo, mas isso também é muito pessoal. Mas ele tem uma coisa muito legal, que é quando ele diz assim: olha, e se eu proponho comparativamente a leitura, ela tem um rendimento muito maior, né? E realmente, na minha prática como educadora, eu tenho vivenciado isso, né? Quando você tem a possibilidade de trabalhar com 2 imagens, que de alguma maneira se conversam, né? E aí, o objetivo do educador com aquela prática, ele é muito importante, porque você tem que saber, né? Você está juntando lé e cré para quê? Quer dizer, onde é que você está querendo chegar com essa junção? Então, o educador tem que estar muito atento, né? Mas é uma prática bem interessante de leitura. E lembrando que a gente, na hora que está na sala de aula e que se propõe a fazer a leitura, às vezes a gente vai lançando mão de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente sabe, né? Não fica ali preso a uma metodologia, porque não existe essa obrigatoriedade, né, de seguir apenas uma. E outra que para mim é muito legal, que eu uso muito, em diferentes situações de trabalho, quando eu tenho que fazer um diálogo com as pessoas, e falando de arte, né? Eu gosto muito da cultura visual, e a cultura visual é um campo de pensar as imagens que nos ajuda muito, porque, primeiro, tira a nossa reflexão só do âmbito das imagens da arte, amplia isso para as imagens do mundo, me dá uma possibilidade de, no comparativo, trazer imagens do mundo para dialogarem com a arte, ou a arte para dialogar com imagens do mundo, de maneira geral, e de outros campos. Eu posso pegar a imagem do cinema, do mangá, da fotografia, da propaganda, né? Hoje, das redes sociais, né? Então, eu posso trazer tudo isso para colocar em diálogo. E o objetivo é fazer uma interpretação crítica dessa imagem, que vai questionar as relações de poder que estão implícitas e explícitas a essas imagens, né? Então, o que são relações de poder? Toda imagem transmite uma mensagem. E essa mensagem, ela vai reforçar
certas ideias, certos códigos de comportamento, certas expressões, e muitas vezes vai anular ou vai negar legitimidade a outras, às vezes de maneira explícita, às vezes de maneira implícita, quer dizer, tá visível às vezes e às vezes está nas entrelinhas, né? Mas a análise busca justamente fazer esse questionamento: a quem interessa o que está sendo mostrado? Quem pode ter o que está sendo mostrado ali? É algo que se possa ter e todo mundo pode? Ou é só para um grupo? Cria desejo? Que tipo de desejo está instigando? Quem é que disse que isso era arte? Em que momento essa forma de expressão passou a ser considerada arte? Está no museu? Que museu é esse? Pertence a um museu? É uma coleção? Então aí a gente vai desvendando os caminhos por meio dos quais essa expressão, essa obra, se torna importante para a sociedade. E aí a gente entende com quem ela está dialogando, né, e com quem ela não está dialogando, porque não tem como, a gente não consegue, não existe expressão que na sua origem consiga dialogar com tudo e com todos. Tá? É a nossa busca por mediação que vai fazendo com que ela vá dialogando com as diferentes, com toda a diversidade, com todas as classes sociais que nos importarem fazer esse diálogo. Né? Por isso que é tão importante que o professor tenha consciência de classe, tenha ética, né, na sua abordagem, tenha clareza do que ele pretende enquanto objetivo educativo, de aprendizagem para os estudantes, né? Então a gente percebe que isso coloca para nós, educadores, um papel aí muito importante, muito crítico, muito ético, né? Que a gente tem que dar conta e fazer jus ao nosso papel de educadores, né? Ser o adulto na sala. Então, bom, eu espero que você tenha gostado dessa discussão um pouco mais aprofundada aí sobre as questões da mediação e de ver que a gente tem, né, estratégias que a gente pode estar lançando mão, né? Então, é um processo, tem que começar, né, para se apropriar dessas estratégias, e eu espero que você siga, né, utilizando muito dessas estratégias na sua sala de aula, né? Porque realmente a leitura, a partir do momento que os estudantes se apropriam também dessas formas de pensar, é um caminho cognitivo que está sendo escrito e que essa visão crítica passa a se aplicar a todo mundo, né? A partir de um determinado momento, quando você escreve esse caminho cognitivo, ele vai ser aquilo por meio do qual você se apropria da tua própria realidade, né? Isso é fundamental e importante para nós no campo da educação. Bom, então, espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje e até breve.